Pessoal, boa noite. Nós vamos começar essa série de reflexões. Eu gosto de falar que é uma reflexão porque no final vai ser bom e vai ser produtivo se vocês saírem daqui com uma ideia daquilo que a gente está falando. O melhor momento do aprendizado é quando finalmente você sente interesse em poder pesquisar e não se limita somente àquilo que nós vamos estar falando aqui. Como base da nossa reflexão, eu utilizei São Tomás de Aquino, São José Maria Escrivá e o Padre Francisco Fausto, que é o decano da Opus Dei hoje no Brasil. Tem um conteúdo muito bom. São Tomás de Aquino, ele falava que a prudência, como o Anderson acabou de falar, foi até providência da previdência, você vê, foi providência, que a prudência ela é uma das palavras que ela vem sendo esquecida, naquela época, vem sendo deturpada. Hã? Está ligado, se não ligar, só falar alô. Está ligado, não? E embaixo? Não? Ele está ligado, é que ali a central não está ligada. A central não. A central não está ligada. Então, acho que, bom. Presta ele para mim, quando ele ficar bom, eu te passo. Muito bem, então São Tomás de Aquino, já a época dele, ele falava que a prudência e ser prudente eram palavras que ao longo dos séculos elas foram esquecidas e foram deturpadas pelo subjetivismo metafórico e pelo gosto do eufemismo. Já deu? E a palavra prudência já não designava uma grande virtude, mas sim estava sendo convertida a cautela, a medo, a covardia. Essa observação similar, uma observação similar também já foi registrada em 1926 por Garrigou Lagrange, que foi um grande monge dominicano. A prudência, ela como uma das virtudes cardeais, ela visa o crescimento espiritual do homem. Ser prudente não significa esperar pelas coisas. Ser prudente é ter a virtude do discernimento, a inteligência e a espiritualidade unidas para que você possa tomar uma grande decisão. Assim foram os santos, assim foi Jesus Cristo, assim foi Nossa Senhora. Podemos falar das virtudes de Nossa Senhora quanto à prudência dela na criação de Jesus, na prudência dela ter buscado Jesus quando ele se perdeu no templo, na prudência de ela levar Jesus até a sua paixão, até a crucifixão dele. Afinal, o que é ser prudente? Como que nós, na nossa vida, podemos ser prudentes? Eu acabei de falar que há o discernimento. E esse discernimento é algo que tem que nascer da nossa fé, da nossa certeza de estar fazendo o certo. E para isso, você precisa se recolher dentro de si mesmo e buscar intensamente conhecer a vida, conhecer as pessoas, conhecer os méritos de Nossa Senhora e as grandes virtudes de Jesus Cristo. Os santos, em sua maioria, eles tinham prudência como um fator de vida. A prudência de São João da Cruz, a prudência de Santa Teresa d'Ávila, a prudência de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde buscavam, através do dia a dia, das suas dificuldades e da luta por fazer o certo, como Santa Teresa d'Ávila, que encontrou um ambiente tão difícil de ser regrado e trouxe à vida os carmelitas descalços, através de regras duras, onde ela encontrou dificuldades enormes, mas com fé e com determinação. Ela é a santa conhecida pela determinada determinação, uma mulher que parecia mais um homem, de tão forte que era, e carregava a prudência com uma bandeira. Padre Francisco Fausto, no livro dele A Conquista das Virtudes, ele dá uma visão importante. Não, pode deixar. No tempo não vou precisar. Não precisa, pode deixar aí. Importante para ser pensado. Durante séculos, a prudência foi identificada com a sabedoria da vida,
Ser prudente é agir de modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. A prudência é a virtude guia da vida. Os antigos a chamavam de antiga de virtutum, ou cocheiro, que tem as rédeas do carro da virtude e as dirige, como está escrito no Catecismo, no seu ponto 1806. É prudente aquele cristão que usa a razão para se guiar, mas que não beira a covardia. O cristão hoje, ele precisa ser muito mais prudente para não cair na tentação das teologias da libertação, da educação pelo celular, que tantos de nós muitas vezes fazemos, pela tristeza de ver a sua família destruída pela falta de atenção, nossas crianças perdidas na escola a cargo daqueles que sequer em Cristo acreditam, e muitas vezes de frequentarmos aquelas rodas de amigo que não falam de Deus e não tem Deus neles. A nossa prudência tem que estar focada na nossa atenção. Sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Continuando, o Padre Francisco Fausto faz uma outra abordagem muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Que página? Você está aí? Também aqui, ó. Espera aí. Está aqui. Página 70. As virtudes e a educação. Vejamos uma comparação do que nos pode introduzir no tema. Num jardim bem cuidado crescem árvores e plantas, desabrocham flores a frutos. Acima de tudo, se o jardim foi planejado e é cuidado dia a dia, com carinho e com arte, existe uma harmonia que lhe dá unidade, beleza e atrativo. Tem sua personalidade, está bem nele. Ali se caminha agradavelmente. Proporciona um clima de paz, descanso e grato convívio. Coloque agora, junto desse quadro, um terreno baldio, com as mesmas condições de tamanho, configuração topográfica, qualidade de solo, umidade e insolação. Que verá ali? Mato em desordem, intransitável, cheio de espinhos, lixo e sujeira, um cheiro desagradável, invasão de bichos, cultura de mosquitos e germes transmissores de doença. Como já percebeu, o jardim simboliza a vida em que as virtudes foram cultivadas e o baldio, a vida alargada que cresce sem virtudes. Muito forte isso, né? Impressionante. Oi? E é isso que acontece no nosso dia a dia. A prudência no trabalho é algo importantíssimo, por exemplo. Eu lembro que há uns anos atrás, eu fui compartilhar um pouco com vocês, eu fui diretor de um banco. E esse banco, ele teve um crescimento vertiginoso. Eu cheguei a ganhar 2 prêmios como o melhor profissional de segurança de informação e de tecnologia do Brasil, à época. Porque o que nós fazíamos, naquela época, era alguma coisa que não existia no mercado. Nós conseguimos montar uma agência bancária em questão de dias. Hoje, nós falamos em alguns meses para montar uma agência. E aquela época, motivado pelo trabalho, eu varava noites e noites e noites, trabalhando como um louco. Tinha uma equipe comigo que também seguia o meu pique, como posso falar, e o tempo ia passando. Um belo dia, eu descobri que os nossos fornecedores não estavam sendo pagos. E eu olhei aquilo, achei estranho, falei, poxa, deve ser alguma situação temporária. Isso foi aumentando, e um dia eu indo trabalhar para o banco, eu recebi a notícia que o banco havia quebrado. E eu era diretor desse banco. Quando você é diretor de banco e um banco quebra, você é taxado como criminoso, não importa o que você faz lá. Se você é uma pessoa que trabalha com o dinheiro, com a tesouraria, ou se você é uma pessoa que trabalha com tecnologia, como eu trabalhei. Os meus títulos não me valeram nada nesse momento, porque nós fomos todos taxados de bandidos, de contraventores. Eu não soube ver durante o tempo, eu não tive a prudência de verificar as coisas que estavam acontecendo ao meu redor.
Eu estava completamente focado em cima do meu trabalho, em cima de produzir mais e fazer mais e buscando os meus títulos, buscando o meu crescimento, buscando recursos financeiros também, porque quanto mais você trabalha, em teoria você deve ganhar mais. E não tive a prudência de olhar o que acontecia do meu lado. Eu tinha a prudência de decidir tudo o que acontecia na área de tecnologia, pessoalmente, mas eu não olhava por o meu lado e percebia o que estava acontecendo. Isso é é um vício de você esquecer o que está acontecendo e aonde você está no meio, aonde você está inserido, e se preocupa só consigo mesmo. Eu não tive a prudência de olhar com carinho o que estava acontecendo e com detalhes. Resultado, eu tive a minha vida quase que tolhida. Eu tive à beira de um suicídio, verdadeiramente falando, porque todas as virtudes que eu achei que eu tinha, que eu colocava a favor daquilo que eu trabalhava, deixaram de existir, não eram, as verdades deixaram de ser verdades e passaram a ser grandes mentiras. Todo o seu trabalho, toda a sua energia, toda a sua fé, aquilo que você acreditava, deixa de ser real. Eu não tive a prudência de olhar para aquilo que poderia estar errado, entendendo que a gente estava certo 100% do tempo. E aí que é o grande erro. As coisas acontecem e nós ficamos inseridos dentro do nosso próprio contexto, o que a gente chama na linguagem empresarial de olhar para o seu próprio umbigo. E você não vê o que acontece do lado. Isso funciona na igreja, isso funciona com pregador, isso funciona em qualquer lugar, na medicina. Se você não sabe o que está acontecendo do lado, você não tem condições de tomar decisões que sejam realmente importantes e que não afetem de maneira negativa aos outros e que afetem de maneira positiva quem tem que afetar. A prudência é isso. São Tomás de Aquino, ele fala mais adiante, um ponto bastante importante da prudência e que veio muito a calhar para esse meu caso. Vou pegar aqui. Tá ótimo. Não pode haver prudência nos pecadores. A minha vida era uma vida de pecado. Era uma vida que ela estava desregrada. Eu buscava só aquilo que não era bom. Eu fui buscar orientação em espiritismo, em budismo, em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. E hoje, graças a Deus, eu não me envergonho de falar isso, porque ao final, olhando para mim, eu verifiquei qual foi o meu progresso quando eu descobri Jesus verdadeiramente na minha conversão dos últimos 6 anos. São Tomás de Aquino fala: prudência pode ter 3 sentidos. Há uma falsa prudência que é designada como prudência por semelhança com a verdadeira, pois sendo prudente aquele que dispõe o que há de fazer para atingir um fim bom, assim também aquele que dispõe acertadamente o que há de fazer para conseguir um fim mau, tem a prudência falsa. Uma segunda prudência é verdadeira, porque encontra os caminhos adequados para atingir um fim bom, mas ela é imperfeita por 2 razões. Em primeiro lugar, porque o bem que toma como fim não é o fim comum da vida humana como um todo, mas somente de um setor fragmentário, como alguém encontra modos adequados de negociar ou de navegar. E disse que alguém que é um negociante prudente ou navegador prudente. Terceiro, é a terceira prudência, verdadeira e perfeita. É a que, em relação ao bem da vida como um todo, retamente aconselha, julga e comanda. Só esta pode ser chamada de prudência sem mais, e não pode se dar nos pecadores. A primeira prudência dá-se só nos pecadores, a segunda, imperfeita, é comum a bons e maus, especialmente no caso de ser imperfeita em razão do fim particular, pois é que imperfeita por defeito no ato principal que só se dá nos maus. A linguagem é um pouco complicada de São Tomás de Aquino, né? Mas como grande sábio, como grande doutor da igreja, se você pensar lá no fundo o que ele quis dizer com isso, está muito claro. Não é possível você ser prudente quando você é pecador. Porque quando você é pecador, você decide por si mesmo
a não ter contato com a verdade da vida, com as verdades, com aquilo que te leva a Deus. Você abandona a sua fé porque você trai a si mesmo. É prudente eu pensar que eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Se eu ganhar o purgatório, eu já estou batendo palmas. Eu não quero ir para o inferno. Nas visões de São Bosco, São João Bosco, sobre o inferno, ele relata, quando ele foi levado pelo anjo para conhecer, que o inferno era como se fosse uma grande construção, com vários portões. A cada portão que ele atravessava era uma desolação, e esse portão ele não abria por dentro, só por fora. E a cada fase que ele ia entrando, ele ia escutando mais desgraças, mais gritos, mais tristeza, ao ponto de não querer prosseguir. Por quê? Você imagina você caminhando séculos e séculos para tentar sair do inferno e você não passar do primeiro portão? E aí, você chegando lá, você vai falar assim: eu não fui prudente e eu poderia ter sido. A prudência é isso. Santa Teresa d'Ávila, ela falava que se as pessoas soubessem o cheiro que tem um pecador, um homem em pecado mortal, elas odiariam o pecado. Ela tinha essa faculdade, essa mística de sentir o cheiro do pecador. Não é possível um pecador ser prudente. As faculdades que ele pode ter, que são dadas por Deus, são todas jogadas no lixo pelo pecado dele. A nossa prudência depende diretamente do nosso nível de santidade. Se você é prudente, se você é aquela pessoa que tem os elementos para decidir aquilo que é correto e você transpassa esses valores porque você quer ter uma emoção diferente, a sua prudência foi toda para o vinagre. Você não tem como prosseguir com isso. É uma dificuldade muito grande. Sou prudente, e fala-se ainda, Francisco Fausto ele fala isso, que ser prudente não é você não atravessar o farol vermelho em meio a um trânsito. O ser prudente é você ter ciência daquilo que você vai fazer, é saber orientar o outro daquilo que você vai fazer e aquilo que ele vai fazer. São José Maria Escrivá fala no livro dele, chamado Caminho, que é um conjunto de apontamentos em vida dele, sobre a prudência. No ponto 251, amanhã, algumas vezes é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos. O que é isso? É você deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque você não teve a prudência de examinar quão aquilo é importante para você ou para os outros. O quanto você pode ser covarde por não tomar as decisões. A prudência não é ser covarde e não tomar as decisões. A prudência é você pensar na verdadeira razão dos fatos e tomar essas decisões, e não deixar para as outras pessoas tomar as decisões por você. Maldito é o homem que acredita no homem. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Nosso amigo Anderson falar aqui. A sua prudência é saber que você tem um coração que é um coração puro e você quer preservar esse coração puro como Cristo nos criou, como Deus nos deu a vida, como Maria é. É muito difícil hoje em dia, dentro daquilo que a gente tem para viver, das informações, você conseguir discernir no que é ser prudente. Nós somos, na nossa vida, tolhidos a não fazer isso. Abra um jornal. O que vocês vão ler? Vocês vão ler sobre reforma da Previdência, vocês vão falar do filho do presidente, vão ouvir falar do filho do presidente. Vocês, outro dia, 2 semanas atrás, a Veja publicou, fez questão de colocar na página principal dela, Livrai-nos do Mal, que é uma reportagem sobre um bispo que estava molestando seminaristas. A Igreja Católica, ela vive uma crise sem igual e eu acredito que não tem muita esperança de melhorar muito não, se a gente não fizer a nossa parte. O que nós vimos todos os dias é que
para que a gente possa realmente vencer nessa vida e buscar a santidade, a prudência é uma matéria indiscutível. Aonde eu busco a prudência? Na oração, na leitura, nas verdadeiras amizades e no entendimento da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, da Bíblia, está reportado a todas as prudências. A prudência de Davi, a prudência de Saul, de Salomão, a prudência de Cristo, a prudência dos apóstolos. Lá isso é verdadeiro, e lá você pode buscar aquilo que é certo e que é errado. Eu convivo com pessoas de diferentes credos, diferentes etnias e de diferentes países. Todos os dias eu falo com alguém diferente em algum país. Falo nos Estados Unidos, falo na Inglaterra, por conta da minha profissão dentro da tecnologia. E eu percebo o quanto as pessoas elas estão desgarradas da fé. E com isso, elas não conseguem ser prudentes em fazer o que elas têm que fazer no seu próprio trabalho. Esses dias, um dos maiores negócios que nós temos no mundo, ele foi afetado porque uma pessoa ela decidiu fazer alguma coisa, fazer uma movimentação por si própria. Nós perdemos 3 dias de uma grande agência nossa na Argentina, porque tomou-se a decisão errada, porque foi feito pela soberba. A pessoa trouxe para ela soberba e decidiu por si própria o que ela deveria fazer. Na vida real, isso acontece. Se você abrir o jornal, se abrir as revistas, você vai ver isso tudo. Como nós somos levados a errar, e principalmente por essas pessoas. Conversando com as pessoas que eu trabalho, com os meus funcionários, eu procurei dar o exemplo para eles de como é bom você, antes de tomar uma decisão, você se colocar em oração, independente do credo. De você pedir para Deus para te dar luzes. E como nós, na Igreja Católica, somos ensinados a ter prudência. Não quero fazer alusão a outras religiões, não é essa a minha função aqui hoje. Mas falar que dentro da Igreja Católica nós somos ensinados, e se não somos ensinados é porque estamos procurando o lugar errado, a sermos cada vez mais prudentes. A prudência é a virtude das virtudes. Através da prudência nós desenvolvemos todas elas, todas as outras, porque é esse o objetivo desse segmento de reflexões que nós vamos fazer, começando com a prudência. Ser prudente é ser fiel. Ser prudente é ser visionário. Aquele que fala que um homem prudente é um homem que é retrógrado, esse está fadado à destruição. Só fui descobrir isso, fechando o meu tema, depois de sofrer muito eu e minha família, a ponto da gente conseguir olhar para o lado com muito mais cuidado e ver que a gente consegue sim ir à frente com Deus do lado, olhando para frente, olhando para o nosso destino, para o nosso objetivo, realmente com obstinação por fazer o correto, mas nunca sem oração. Quem ora se salva, quem não ora se condena. Nada é mais real do que isso para que você possa manter a prudência. Hoje, minha esposa e eu trabalhamos em diversos segmentos da igreja, com apoio. Graças a Deus fomos admitidos aqui na Venerável Ordem Terceira do Carmo. Essa primeira fase não foi fácil. Até um dia antes de eu entrar aqui, eu tinha pensado muito bem até de não prosseguir. Pensei muito em, aconteceram dificuldades, pensei em não prosseguir. Mas a prudência falou mais alto. E nesse momento a prudência, ela me trouxe um pensamento. Você já reparou a quantidade de dificuldades para você prosseguir com a sua missão? Foi aí que eu acordei e falei, olha só, tem um cara me chutando a canela aqui, falando besteira na orelha, e eu estou largando todo aquele discurso meu para poder sucumbir ao que ele está falando, que é o inimigo. E aí sim, eu entrei nos eixos e falei, eu vou perseguir o meu objetivo, que é ser santo e levar outras almas a serem santas. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço aí a paciência de vocês, né? Hoje foi a geografia dos santos, o terço, e a reflexão comigo. Espero que vocês tenham gostado, mas eu ficaria muito mais feliz
se algum dia desses vocês falassem assim, olha, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que é prudência e o que é ser prudente, e eu descobri isso, e isso me ajudou na minha vida. Tá ok? Muito obrigado. Santo Tomás de Aquino ele vai dizer que são necessárias 4 coisas para o homem ser prudente: reflexão, juízo de valor, ação e execução. O homem mais prudente, sabe qual que é? É aquele que foge do pecado. Eclesiástico 21:2, foge do pecado como se foge de uma serpente. E por que, Edson, que nosso Senhor diz? Aquele que ouve e pratica as Escrituras. O Edson disse muito bem, a Escritura norteia toda a nossa ação de prudência, porque as prudências que ele falou, virtudes no trabalho, que são importantíssimas, porque o cara pode afundar o negócio todo, arrebentar com a sua família. Imagina, Edson, numa multidão de milhares de outras pessoas, tornar vários pais de família desempregados. Então, o que acontece? Ele arrebenta a vida dele aqui. Mas o pior é não salvar-se, é ir ao inferno. E por isso que Nossa Senhora em Medjugorje disse, católicos, vocês esqueceram a Bíblia, porque a Bíblia nos torna prudente. Então é importantíssimo demais nós meditarmos a Escritura. Nosso Senhor vai dizer em São Mateus 22:29, errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. E só complementando aquilo que o Edson disse sobre a oração. Se for ver o livro de Provérbios 28:5, os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. A luz da graça ilumina a inteligência para agir na virtude da prudência. Para você saber, isso é bom e isso não é. Isso é pecado, isso é do demônio. E aí, que é interessante, sabe uma coisa? Santo Tomás de Aquino, aquele gordo santo, é nós, vai dizer que o homem prudente não erra nunca. Você imagina você nunca errar? E em cima do que o Edson estava falando, eu gostaria de complementar mais uma coisa. A prudência é extremamente importante para as pessoas que são emotivas. Porque eu estou estudando seriamente a questão dos temperamentos. Então tem o emotivo e o não emotivo, tem o ativo e não inativo, e o primário e o secundário. Depois eu vou fazer um seminário com vocês que vocês vão amar sobre essas questões. Mas o emotivo é aquele que qualquer coisa mexe com ele. É o cara que chora muito, é o cara que fica irritado, ele dá um soco, ele é o cara que age com a impulsividade. E os não emotivos, eles são mais controlados, eles olham mais friamente as coisas. Os emotivos, eles precisam muito mais da prudência. Por quê? Porque debaixo de uma tentação furiosa do diabo, esse cara pode agir no impulso e arrebentar com a vida dele. Então a gente precisa muito da prudência, que é aquela reflexão, eu vou agir ou não. Então, está falando aqui, ó, no grupo, todo mundo alerta aqui, hein, pessoal? Vamos falar sobre a prudência. Dá um testemunho lá na sua vida, ó, gente, esse dia eu agi prudentemente, esse dia eu não agi prudentemente. Vamos falar sobre a virtude da prudência. E eu fiz uma escolha prudente, porque eu gostei muito do que o Edson disse. E para nós, isso aqui no Terço dos Homens é importante. Por quê? Porque é uma oportunidade dele colocar o dom dele. Você vê, ele veio cheio de livros, ele se preparou, ele gastou tempo, ele estudou. E eu tenho certeza que quando o Edson lia, porque ele é emotivo, que nem eu, o Edson pensava assim, não, mano... Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. O Edson, eu não acho que quando... mentiroso. Eu fico imaginando quando você estava lendo o livro, ele falando, nossa, que lindo. Puxa, que maravilha. Que belíssimo. Por quê? Porque quando nós vamos, como um professor, dar alguma aula, a gente é obrigado a reter conteúdo para poder passar para as pessoas. E a busca da verdade, a vida intelectual, ela gera algo tão bom dentro do nosso interior, porque a verdade é a força motriz da nossa vida, porque Cristo é a verdade. Então, nesse seminário aqui, a gente está indo assim desse jeito, a gente vai começar a buscar a oportunidade para cada um poder falar, para a gente tornar esse Terço dos Homens um terço também que tenham apóstolos que possam falar no nome de Jesus. Então vamos fazer uma Ave Maria pela vida do Edson, agradecendo, pedindo que o Senhor dê graças a ele, para que ele possa continuar nesse apostolado da fala e agradecendo por todo o tempo que ele deu, pelo conteúdo que ele pesquisou, porque esse homem quase não dorme, o trabalho dele o suga, mas trouxe para nós direção de vida. Então vamos rezar pedindo a Nossa Senhora, que é Virgem Prudentíssima, amém, que conceda a ele cada vez mais essa virtude e essa força de apostolado. Obrigado pela sua amizade aqui no nosso meio, viu? Nós te amamos muito aqui, viu, irmão? Amém. Ave Maria, cheia de graça. Você que está assistindo esse vídeo, que gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal,
clique no sininho para você receber as nossas notificações e toda quarta-feira nós estamos aqui te esperando para junto rezar em família diante de Nossa Senhora do Carmo. Homens, viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Vamos aplaudir a Santíssima Virgem Imaculada. Obrigado, Mãe, por estar nos guiando com a virtude da prudência para ir para o céu. Amém.